Olá, meu querido, minha querida. Estou aqui de novo, trazendo para você aquela aula básica, aquela informação precisa, rapidinha, que você, jovem, pode precisar, na hora que vai fazer aquela prova tensa, marota, de um vestibular, de um concurso, ou qualquer coisa que seja, né? Então essa é a segunda parte daquela aulinha sobre refugiados. Lembrando que na primeira aula a gente viu quem são os refugiados. Nessa daqui que eu vou trazer para você, coceira triste no nariz, jovem menino do reggae, né? A gente vai aprender quais são os países de origem desses refugiados ou deslocados forçados, né? E os principais países de acolhida. Então fica ligado aí. Vou rodar a vinhetazinha, né? Tu já tá ligado? E a gente volta para entender quais são esses países, né? Enquanto isso, se liga aí. Eita porra, muriçoca que só porra. Bom, antes da gente iniciar a nossa querida aula, seria interessante que você chegou aqui neste canal, pegasse o seu dedinho nervoso, fosse aí se inscrevendo, caso não seja inscrito. Se você já é inscrito, já é da casa, basta dar aquele like gostoso e ativar aquele sininho para receber as notificações, tá? Então vamos agora começar a nossa aulinha que vai tratar dos países de origem e de acolhida dos refugiados ou dos deslocados forçados, certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber, e aí você vai precisar clicar aqui nesse cardzinho, para saber quem são os refugiados. É a definição que a Acnur, uma agência ligada à ONU, traz sobre refugiados. E aí nessa aula a gente viu que os refugiados são aqueles indivíduos que estão fora do seu país de origem, tá? E eles tiveram que se deslocar forçadamente por causa de fundado temor de perseguição. Risco de morte, por exemplo, né? Por motivo, olha os critérios, Por motivo de raça, o que mais? Tá lembrado não, João? Religião, opinião política, nacionalidade, pertencimento a algum grupo social, Ou que passa por grave e generalizada violação dos direitos humanos ou conflitos armados. Então não pode esquecer, certo? Esses são os critérios que a Acnur, que é a agência ligada à ONU que trata dos refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que define quem são esses indivíduos considerados refugiados e garante a eles amparo jurídico internacional. Não pode esquecer disso, beleza? Então, qualquer dúvida, assiste, clica logo nesse cardzinho aqui e vai assistir a outra aula. Então, vamos para cá agora. Minha gente, eu já tinha colocado isso para vocês na aula anterior. Esses deslocamentos forçados, eles tendem a ocorrer de países subdesenvolvidos, tá? Para países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, tá? A maior parte dos casos, esses deslocamentos forçados ocorrem em direção ao país vizinho. E muitos deles, inclusive, desses indivíduos que são obrigados a deixar, a se deslocar, eles não conseguem nem romper a fronteira do próprio país. Então não pode esquecer disso, tá? Então essa é a primeira dica, para romper com aquela ideia de que todo refugiado, todo deslocado forçado, ele vai, sei lá, para a Europa, para um país desenvolvido. Esses países, inclusive, criam mecanismos para tentar evitar essa entrada de indivíduos considerados como tais, refugiados ou deslocados forçados, enfim. Então a gente tem aqui, no mundo, os principais países de origem dos refugiados, dentro dessa ordem aqui, tá? É uma ordem, tá? É uma ordem. Então a gente tem a Síria,
Em seguida vem a Venezuela, que entrou nesse ranking atualizado agora em 2020, tá? Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. A maior parte desses países aqui passam por conflitos, tá? Guerra civil. A Síria, por exemplo, a gente tem uma guerra que se estende desde 2011. Tá? No caso da Venezuela, a crise política e econômica que assola a Venezuela tem feito com que indivíduos migrem, né? Se desloquem forçadamente, principalmente para cá, ó, Colômbia, Peru, né? Mas eu vou falar disso depois. No caso do Afeganistão, a gente também tem uma guerra civil, né? Conflito armado que existe há 40 anos, basicamente, né? Que assola as populações e forçam elas a se deslocarem. No caso do Sudão do Sul, esse conflito aí vai se iniciar basicamente com o surgimento desse país, em 2011. Tá? A gente vai ter essa divisão ali do Sudão, no continente africano, né? Do Sudão e Sudão do Sul. Isso vai gerar um conflito que vai se estender, inclusive, se intensificar alguns anos depois, né? 2013, 14, por aí. E no caso de Mianmar, paísinho que está ali sudeste asiático, né? O sudeste asiático, certo? E tem um caso específico em Mianmar, que são os Rohingyas. Presta atenção, jovem. Olha o nome. Rohingyas. Tu nunca ouviu falar, né? Mas aqui tu aprende. Então a gente tem aqui uma minoria étnica que vive lá em Mianmar e é perseguida. Essa minoria étnica, ela é de origem muçulmana, né? Tem como base religiosa o islamismo, certo? E adivinha por quem elas são perseguidas? Esses grupos, né? Essa minoria, adivinha por quem ela é perseguida? Por grupos extremistas budistas. Então a gente tem dois fatores aí, ó. Estão lembrados lá do conceito de refugiado, né? Fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, né? Então a gente tem dois aí, ó, critérios que podem se enquadrar os Rohingyas, tá? A questão étnica, racial, né? São considerados como se fosse um grupo étnico inferior, né? É algo parecido com as castas, por exemplo, que existiram na Índia. Então, os indivíduos são colocados numa categoria, né, de inferioridade e por isso são perseguidos, né? E eles são perseguidos por extremistas budistas. Então a gente tem aquela ideia, né, que na verdade deve ser a ideia mais sensata, né, de passividade, né, de quem pratica o budismo, etc. Mas serve para a gente refletir também, né, sobre esses extremismos que podem ser encontrados, né, em qualquer manifestação religiosa, né? Então são perseguidos aí por extremistas budistas e eles migram em direção a quem? A Bangladesh, que é o país vizinho, que não é um país desenvolvido, minha gente, tá? Então se liga aqui, ó, nessa paradinha que eu coloquei para vocês. Normalmente esses deslocamentos forçados ocorrem de países subdesenvolvidos que passam por crises, né? Conflitos armados, violência generalizada, etc. E essas pessoas vão em direção a países, quando conseguem, inclusive, romper a fronteira do país, né? Elas vão para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, normalmente os países vizinhos, né? Lembra também do perfil dessa população. Normalmente são populações que têm uma origem muito humilde, né? Se deslocam com aquilo que tem no momento, né? Não conseguem levar pertences, etc. A maioria são mulheres e crianças, tá? E, por último, a gente tem aqui, ó, o Iêmen. Coloquei o Iêmen aqui, minha gente, porque a ONU ela dá um destaque para essa questão dos conflitos que acontecem no Iêmen. Considerando esse país, está aqui, ó. Está aqui o Iêmen, ó, tá vendo? Considerando que esse país sofre hoje a maior crise humanitária do mundo. É a ONU quem está dizendo isso, tá? E aí, ó, essa crise ela se dá em função de um conflito, né? Que envolve uma guerra que ocorre desde 2015 e que envolve grupos sunitas e xiitas, que são apoiados pela Arábia Saudita e pelo Irã.
tá? Então tem o envolvimento de outros 2 países, né, dando apoio a diferentes grupos sunitas ou xiitas que estão instalados aqui no Iêmen, tá? Essa crise humanitária, ela tem gerado fome e cólera e atinge principalmente as crianças, né? Então, quando se fala de cólera, é uma doença que está associada à questão de saneamento, né? Ao acesso inadequado à água contaminada, por exemplo, além dos surtos de fome. E eu coloquei isso daqui, ó, 2020. Essas populações elas sofrem ainda mais em função da pandemia que tem assolado os mais vulneráveis, tá? Então se liga, ó, Iêmen, a gente tem um conflito que faz com que exista, segundo a ONU, a maior crise humanitária do mundo assolando esse país, beleza? Vamos para os países de acolhida. A gente tem, ó, a Turquia. A maior parte da população síria que migra, que se desloca, né, forçadamente, vai para a Turquia. Vamos ali, ó, para o mapinha que eu fiz. Olha que mapa lindo. Tu gostou? Não? Peraí, tá aí com inveja. Ó, coloquei aqui um mapinha que mostra basicamente aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, né? Essa porção aqui, ó, da África, o chifre africano e parte do Oriente Médio. Se você for buscar um mapa aí agora no Google, por exemplo, né, dos conflitos, ou melhor, de deslocamentos forçados que acontecem no mundo, a área de maior destaque vai ser essa aqui que eu tentei representar, certo? Então a gente tem aqui, ó, a Síria, tá? Essa porção do Oriente Médio, pegando aqui parte do Mar Mediterrâneo, por exemplo, né, Israel, Líbano, Jordânia, e percebam as setas que eu coloquei. A maior parte dos refugiados ou dos deslocamentos forçados que ocorrem saindo da Síria vão em direção aos países vizinhos. No caso da Síria, essa população ela se desloca principalmente para a Turquia, mas a gente tem gente indo também, ó, em direção ao Iraque, em direção ao Líbano, descendo para a Jordânia, por exemplo. Tá? No caso lá, ó, do Afeganistão, a maior parte dessa população que se desloca vai para onde? Grande parte dela vai para o Paquistão e uma segunda porcentagem aí se desloca em direção ao Irã, que são os 2 países vizinhos. Tá? Aqui, o Sudão do Sul, população migrando, ó, se deslocando em direção à Etiópia, em direção principalmente a Uganda e ao Quênia. Tá? E no caso aqui da Venezuela, que não está no mapa, né? Vamos fazer um mapa gigante aqui, né? A gente tem um grande número de venezuelanos se deslocando principalmente para Colômbia e Peru, tá? Então fica essa dica aí. Aqui entra a Alemanha, que é um país desenvolvido, né? Mas grande parte, é porque aqui o ranking que eu trago para vocês aqui leva em conta o somatório de pessoas que se deslocam, né? Então tem muita gente também que consegue romper a fronteira externa, se liga nesse nome, a fronteira externa da Europa e chegar a países como a Alemanha. A gente tem aqui, ó, aqueles que conseguem ultrapassar essa fronteira externa, conseguem entrar na Europa, partindo da Turquia e chegando à Alemanha e Áustria. E aqueles que saem aqui, ó, do norte da África, né, tentando se aventurar pelo Mar Mediterrâneo, alcançam a fronteira externa sul da Europa, para poder chegar primeiro na Itália e na Grécia. Então fica essa dica aí, tá? Tem mais não, né? Já acabou. Então tá bom. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações, dar aquele like maroto, né? E ficar atento para os próximos episódios que eu estarei trazendo para você, jovem menino do reggae. Hoje não vai ter música nem violão. Quer dizer, música vai ter, porque já tem a chamada no final, né? Acho que eu vou